Meus caros amigos e amigas, uma alegria, nós podemos estar começando mais um programa Pergunte e Responderemos. Hoje vamos começar a responder perguntas sobre o Natal, sobre o Advento, que nós já estamos aí nos aproximando dessa grande festa da igreja, ok? Vamos pedir primeiro a Nossa Senhora que nos acompanhe com a sua intercessão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero comunicar a você que as suas perguntas podem chegar até nós pelo e-mail pergunte e responderemos @cançãonova.com. Pergunte e responderemos @cançãonova.com. Também você pode usar o WhatsApp, telefone 12 31 86 26 00. E se você quiser fazer a sua contribuição para a Canção Nova pelo Pix, que hoje é o sistema que está mais sendo usado no Brasil para transferência de recursos pela internet, pelo celular, né? É só você usar aí pix.doação@cançãonova.com, né? Onde tem lá o e-mail pix.doação@cançãonova.com. Faça a sua contribuição extra. Chegou no final do mês, você tem condição de fazer o seu algo mais? Faça. A Canção Nova precisa, aí ela pode estender a sua evangelização para mais gente, para mais lugares, né? Levando a palavra de Deus. Muito bem, vamos aqui para as perguntas de hoje, então, todas envolvendo o Natal, Advento e Natal. O Douglas pergunta o seguinte: gostaria de conhecer um pouco mais sobre a história de São Nicolau e se a sua figura está ligada ao personagem do Papai Noel. O Douglas, está ligado, sim. O São Nicolau, ele foi um santo que foi mártir da igreja, né? Lá na cidade de Mira. Mira é uma cidade da Turquia de hoje. E ele foi martirizado porque ele era da época daquela perseguição que os cristãos sofriam pelo Império Romano, e toda aquela área estava no domínio do Império Romano. E muita gente morreu, né? Ele morreu exatamente na perseguição do imperador Diocleciano. Foi a pior perseguição contra os cristãos, praticamente foi a última, por volta do ano 300, mais ou menos. Bom, São Nicolau ficou com essa fama de Papai Noel, etc., porque ele era muito caridoso, né? Ajudava muitas crianças. E há um fato que é contado na vida dele, que é o seguinte, que ele conheceu, perto da casa onde ele morava, 3 moças que eram virgens, mas que não conseguiam se casar porque não conseguiam pagar o dote para o noivo, né? Que tinha esse costume, a noiva tinha que pagar um dote para o marido. E então elas queriam, inclusive, se prostituir para levantar recursos e poder conseguir um marido. Então, segundo a tradição, ele, durante 3 dias consecutivos, ele entregou recursos para as 3, dinheiro para as 3, para que com esse dinheiro elas pagassem esse dote e pudessem casar. Isso está na história dele. A gente não sabe até que ponto é uma lenda ou é uma realidade. Agora, eu gosto de ressaltar o seguinte: aquilo que na história dos santos é lenda, sempre tem um fundo de verdade. A lenda nunca aparece do nada. Ela reflete alguma realidade que o povo fantasiou, mas que há um fundo de verdade. É aquilo que o povo diz: onde tem fumaça, tem fogo. Às vezes você não vê o fogo, mas você está vendo a fumaça. A fumaça é a lenda, mas existe um fogo. Tá certo? Então, ficou essa imagem com o Papai Noel, do velhinho com um saco de presente, porque
São Nicolau fazia isso com as crianças. Então, a imagem do Papai Noel, se ela não tivesse sido distorcida pelo comércio, até que seria uma imagem salutar, né? Um velhinho que faz caridade, que ama as crianças. Mas, infelizmente, a gente sabe que o comércio, né, mercantilizou muito a figura do Papai Noel. Muito bem. Vamos aqui à pergunta da Eva Penha. Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro? Se não, por que comemoramos nesta data? Eva, não se tem certeza. Pode ser que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro. Há uma probabilidade nesse sentido. Estudos mostram que pode acontecer, mas a igreja não tem certeza disso. O que a gente sabe é que, no século IV, o Papa marcou a festa do Natal no dia 25 de dezembro. Por quê? Porque 25 de dezembro, os romanos pagãos celebravam a festa do Deus Sol Invictus. Era o grande sol. Eles celebravam, porque era o chamado solstício de inverno para eles. Solstício de inverno quer dizer o seguinte, aquela noite em que é a noite mais longa do ano e o dia mais curto, onde o sol se afasta ao máximo, né, da Terra. Então, eles, com medo do sol não voltar, que para eles era o Deus deles, o Deus Sol Invictus, eles então prestavam culto ao sol nos templos pagãos. Bom, como o Império Romano foi sendo evangelizado, né, e, claro, os cristãos não adoram o sol, adoram Cristo, então o Papa colocou o nascimento de Cristo no dia da festa do Sol Invictus, para mostrar o seguinte, o verdadeiro Deus não é o Sol, é Cristo, que traz, né, nos seus raios a salvação. A igreja teve um princípio muito sábio, né? Quando ela começou a evangelizar os pagãos, sempre que ela tirava uma festa dos pagãos, ela colocava uma festa cristã. Entende? Não deixava o vazio. Então, por exemplo, você viu aí o Halloween, que era 31 de outubro, e ele colocou 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Foi um jeito de, deixem de praticar aquela festa pagã, venha praticar uma festa agora cristã. Isso aconteceu com o Natal, dia 25 de dezembro. Ok? Há outras explicações também, mas me parece que a mais plausível seja essa, que a gente vê aí na documentação. Giusliane Maria, por que se usa a cor vermelha no Natal? Giusliane, o vermelho significa a redenção, o sangue, né? Cristo nos salvou pelo seu sangue, o sangue tem cor vermelha. Cristo nasceu para nos salvar. É o mistério da redenção. O Natal está ligado com a paixão e a Páscoa de Cristo. Não tem jeito de separar. O Cristo veio ao mundo para morrer numa cruz e nos salvar. Então, como o sangue tem essa cor vermelha, o Natal lembra isso. Esse menino que nasce, ele veio para a redenção da humanidade, né? Eu acabei de escrever um pequeno livro exatamente sobre essas coisas. A luz brilhou nas trevas. Aqui eu coloco o seguinte, qual é o sentido profundo da redenção, do nascimento? Aqui tem cartas de pelo menos artigos, reflexões de mais ou menos 10 santos doutores refletindo sobre isso. Por exemplo, aqui tem, por exemplo, vou colocar aqui rapidamente, né? Tem aqui, por exemplo, uma carta de São Cirilo de Jerusalém, doutor da Igreja, São Leão Magno, doutor da Igreja, Santo Irineu, que agora o Papa Francisco vai dar o título de doutor da Igreja, Santo Irineu, Santo Atanásio, São João da Cruz, São Gregório Nazianzeno, São Carlos Borromeu, Santo Agostinho, São Pedro Crisólogo. Eu coloco aqui 10 reflexões profundas desses
gigantes da igreja, mostrando o sentido profundo da encarnação do Verbo. Por que Deus se fez homem? Por que aconteceu o Natal? A luz brilhou no meio das trevas. Então, é isso que, né, a cor vermelha significa no Natal, certo? Depois tem aqui o José Ribeiro Neto. O que são as oitavas de Natal? O José, oitava é um costume que a igreja colocou depois de várias festas importantes. A gente tem oitava de Natal, tem oitava da Páscoa, tem oitava de Pentecostes. O que é isso? A igreja, ela quer que a gente celebre essas festas importantes, essas solenidades importantes, durante 8 dias. Com que finalidade? Como que estender as graças desta celebração. Então, quando você celebra o Natal em 8 dias, a igreja está dizendo assim, Deus está derramando as bênçãos do Natal durante 8 dias. Oitava da Páscoa, Deus está derramando as graças da Páscoa durante 8 dias. Né? E é muito bonito a gente entender o seguinte, é o Papa quem define isso. E define isso com o poder que Deus lhe deu. Cristo disse a Pedro, tudo que você ligar aqui na terra, eu ligo no céu. Então, se o Papa diz assim, vamos celebrar o Natal por 8 dias, a oitava de Natal, o céu obedece. Que coisa impressionante o poder do Papa. O Papa é capaz de dar ordem no céu. Já que Deus disse que você ligar na terra, eu ligo no céu. É um salvo-conduto, né? Para que Pedro, o Papa, possa dar essas ordens. Impressionante. Por isso que o Papa pode fixar o Natal no dia 25 de dezembro. Ele fixou, por exemplo, 8 de dezembro, né? A Imaculada Conceição. Poder que Deus, que Cristo concedeu ao Papa aqui na Terra. Muito bem. Luiz Guilherme, é importante se confessar antes do Natal ou Ano Novo? É importante, Luiz. Veja, para a gente receber as graças do Natal, Natal é o nascimento de Jesus para nós, né? É o maior acontecimento da história da humanidade. Deus se faz homem. Nunca a gente vai conseguir entender a profundidade desse mistério. Como é que Deus, né, um ser infinito, onipotente, onipresente, ciente, ele pode se fazer homem, que é um ser limitado, né? Mas por amor à humanidade, para nos salvar. Então, para que a gente ganhe essas bênçãos do Natal, as graças do Natal, é bom estar com o coração preparado. Né? Mais do que armar o presépio na sua casa, que é uma coisa muito bonita, né? Que lembra, né? Todo o nascimento de Jesus, é armar o presépio também no coração. Né? Um coração puro, um coração, né, sem pecado, para que o Cristo venha, mais do que nascer naquela manjedourazinha lá do presépio, venha nascer na manjedoura do coração. Isso é que é o mais importante, né? Para transformar a nossa vida. O que quer dizer o Cristo vir nascer no meu coração? Ele vem transformar a minha vida, segundo a sua, né, a sua imagem e semelhança. Ok. Uma pergunta que uma pessoa que pede para não ser identificada. Por que a missa de Natal, celebrada pelo Papa em Roma, é chamada a Missa do Galo? Bom, é a missa da meia-noite, né? O Natal começa à meia-noite do dia 25. Então, a igreja, ela quis começar rezando no primeiro instante do dia 25, no primeiro instante do nascimento de Jesus, né? Como que para pegar a primeira bênção, né? Então, por isso, a missa do galo. Porque essa expressão, o galo,
Porque o galo canta de madrugada. O galo, ele é símbolo da vigia, né? Da vigilância, né? Na roça, o povo da roça acorda com o canto do galo. O galo canta, né? O sujeito na roça está na hora de levantar para trabalhar, para começar o dia. Então, o galo é símbolo da vigilância. Você pode notar que, às vezes, em algumas igrejas, no alto da igreja, bem lá no alto, tem um galo, a figura de um galo, porque significa exatamente a vigilância. Aquilo que Jesus diz, vigiai e orai. O espírito é forte, mas a carne é fraca, né? Quando os apóstolos não conseguiram vigiar com Jesus durante 1 hora no Horto das Oliveiras, Jesus disse, vigiai e orai, né? Aí, né, quando o galo cantou, São Pedro percebeu o pecado dele, né, de ter negado Jesus, né? Então, o galo tem esse símbolo da vigilância. Então, a missa do galo é a missa da celebração primeira do Natal. O dia de Natal vai começar, meia-noite. Então, vamos rezar para acolher o Salvador na nossa vida. Esse é o sentido. Agora, hoje, as pessoas, como a igreja autorizou que a liturgia de uma festa pode ser já celebrada na véspera, né, a partir aí da tarde, então hoje muitas vezes se celebra a missa do Natal na véspera, 7 da noite, 8 da noite, às vezes 5 da tarde, né, cumpre o preceito, né, da missa do Natal. Vanilda Pereira, qual o significado de cada presente trazido pelos reis magos? Ouro, incenso e mirra dados ao menino Jesus. Isso é uma coisa muito bonita, né? Esses reis magos, né, eles vieram lá do Oriente e eles simbolizam os pagãos. Veja que coisa interessante, né? Cristo primeiro se manifestou aos judeus quando ele chegou, né, o menino. O anjo apareceu para aqueles pastores lá de Belém, né, lá do campo dos pastores, que tem lá em Israel até hoje, né, em Belém. A gente visita lá, tem aquelas grutas, ainda tem lá, né? Então, os primeiros que tiveram a notícia do nascimento do Messias foram os judeus. Mas engraçado, né? Deus não comunicou aos sacerdotes, aos doutores da lei, nem ao rei Herodes, comunicou ao povo mais simples que existia, que eram os pastores, né? Glória a Deus no mais alto dos céus, paz na terra aos homens por ele amados, né? E o anjo anunciou para os pastores onde é que estava o menino. Vocês vão encontrar envolto em faixas, né, numa manjedoura. E os pastores foram lá adorar. Então, a primeira manifestação de Jesus foi ao seu povo, aos judeus, na pessoa dos pastores. E certamente os pastores levaram alguma coisa ali de presente para Jesus. Mas aí vem os magos lá do Oriente, uma história muito bonita dos magos, né? Porque esse magos aqui não quer dizer mago de magia, magia negra, essas coisas, não. Magos aqui quer dizer sábios, eram sábios que tudo indica vieram da Pérsia a Jerusalém. Eles eram entendidos em astronomia, né? E segundo lá o Balaão, lá na Bíblia, o Messias seria anunciado por uma estrela. E esses magos lá no Oriente, eles já conheciam o Antigo Testamento e eles aguardavam o Messias, porque como o povo judeu se espalhou muito pelo mundo por causa das perseguições, da diáspora, né, esses povos todos tinham conhecimento do judaísmo, porque onde os judeus iam, eles criavam sinagogas e muita gente do povo vinha às sinagogas. E eles acreditavam no Messias que estava para chegar. Então, Deus, por um sinal extraordinário, milagroso, mostrou para eles uma estrela diferente, que eles identificaram como a estrela do Messias.
E eles sabiam que o Messias ia nascer em Jerusalém. Então, pé na estrada, foram para Jerusalém. Segundo a tradição, esses 3 magos, né? Até na Idade Média deram o nome de Baltazar, Melquior, etc. A gente não sabe se realmente esses nomes são assim. Mas o importante é que é o seguinte, eles chegaram e disseram para Herodes, onde está o Messias? Nós viemos a adorá-lo. Olha que bonito, os pagãos vieram adorar o Messias. Bom, a gente sabe toda a história, foram até Belém, encontraram o menino, entregaram ouro, incenso e mirra. Ouro é para o rei, incenso é para Deus, e a mirra é para aquele que ia ser morto e ia ser embalsamado. Então, esses reis magos, eles prefiguraram aquilo que ia acontecer com o Messias. Ele é rei, rei dos reis. A última festa litúrgica é de Cristo Rei, né? Ele é Deus, então o incenso só se queima para Deus, né? E a mirra, que era um produto que os judeus usavam para preparar a pessoa para a sepultura. Ele é o Cordeiro de Deus, imolado, que tira o pecado do mundo. Então, é muito significativa isso, a chamada teofania. Teofania quer dizer a manifestação de Deus para os homens. Muito bem, aqui a pergunta do Denis Araújo, quem realmente eram os reis magos e por que tinham esse nome? Bom, magos eu expliquei. Ô Denis, segundo uma tradição forte, esses reis magos eram reis de pequenas cidades da Pérsia. Antigamente, os países não eram como hoje, grandes nações, onde existe aí uma república. Não, antigamente as nações eram pequenos principados, pequenos reinados. Por exemplo, a Itália só se tornou um país integrado em 1870. Antes eram os principados isolados, Principado de Pisa, Principado de Roma, Principado de Nápoles e assim por diante. Então, lá na Pérsia eram esses reis, como se fossem reis de pequenas cidades, né? Agora, como é que a gente pode saber que eles vieram da Pérsia? Um fato interessante que existe em Israel é o seguinte: a Basílica da Natividade, onde Jesus nasceu, é a única basílica antiga construída lá por volta do ano 300 e pouco, por Santa Helena, mãe de Constantino, que não foi destruída. Porque os persas, no ano mais ou menos 600 e pouco, invadiram a Palestina, dominaram a Palestina e destruíram os lugares sagrados, mas não destruíram a Basílica da Natividade em Belém. Por quê? Segundo uma tradição histórica, eles viram pintado ou desenhado na fachada da Basílica os reis magos. E os reis magos estavam vestidos com roupa dos persas. Então, os persas não destruíram a Basílica por causa disso. Então, aí a gente tem um indicativo forte de que talvez esses magos vieram da Pérsia para Jerusalém. É um dado que eu escutei muito disso lá na própria Terra Santa. Bom, pergunta do Juliano Joaquim. De onde surgiu o presépio? E a partir de qual data podemos montar o presépio? Bom, tudo indica, Juliano, que quem montou o primeiro presépio na história da igreja foi São Francisco de Assis. São Francisco queria muito, aquele amor que ele tinha a Jesus, ele queria muito celebrar o Natal, assim, reproduzindo o nascimento de Jesus ao vivo. Então, ele fez um presépio com criaturas vivas, trouxe um boizinho, como, né, a gente representa aí com as imagens. Então, segundo a tradição, São Francisco teria colocado isso. Qual é a melhor época de a gente montar o presépio? Quando começa o Advento. O último domingo do ano litúrgico, ele celebra a festa de Cristo Rei. É a última festa litúrgica. No próximo domingo já é o primeiro domingo do Advento. Então, aí é a hora de começar já a montar
a árvore de Natal, montar, né, a coroa do advento, a guirlanda que o pessoal costuma colocar nas portas das casas, né? Tudo são símbolos do Natal e é importante. A árvore, o pinheiro, significa o quê? O pinheiro, ele, né, nunca morre, mesmo no inverno europeu, né? Então, ele significa a força da vida, o Cristo que traz a ressurreição. Então, todas essas coisas podem ser colocadas aí a partir do advento, tá? E também no presépio, eu acho muito importante guardar as características do presépio. Hoje, eu tenho visto alguns tipos de presépio muito descaracterizados. Sinceramente, eu não gosto. Eu gosto de ver o presépio, como, né, São Francisco de Assis fez, né? Colocando os animaizinhos ali, né? Porque Cristo nasceu numa manjedoura mesmo, no meio dos animais, isso aí está claro, né? Muito bem, gente, é isso que nós tínhamos por hoje, né? Vamos ficando por aqui, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de nós nos encontrarmos e vamos nos encontrar, se Deus quiser, no próximo programa.